Oi, boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite, pessoal. Obrigada pela presença. Daqui a pouco a Cris já vai entrar e a gente já começa o bate-papo. Obrigada a todos que estão entrando. Daqui a pouquinho ela já vai entrar. Oi, mãe. Oi, tia Líria. Sejam bem-vindos. Daqui a pouco a Titi já vai entrar. Oi, Débora, seja bem-vinda. Seja bem-vindos, Cris! pessoal. Tudo bem, gente? Tá aparecendo bem aí, Tina? Tá aparecendo bem. Você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Ah, vou ter que levantar aqui o Legal, negócio. também. Ótimo. Muito bom. Pessoal, boa noite a todos. Vão dizendo pra gente, por favor, se tá todo mundo ouvindo bem a gente. Só dá um sim, um sinal de ok, se vocês estão ouvindo a gente bem. Vamos aquecendo aqui, daqui a pouco a gente já começa esse bate-papo. Muito bom. Melhorou. Legal. Eu tô te ouvindo muito Legal. bem, Tina. Você me ouve bem? Ouço sim. Ótimo. Legal. Quem puder, pessoal, dizer se tá ouvindo bem, se o som tá bom. Oi, boa noite, sejam todos Ótimo. bem-vindos. Por favor, pessoal, avisa pra gente se está todo mundo ouvindo bem. Boa noite. Oi, Ivan. Gente, por favor, avisa pra gente se está todo mundo ouvindo bem, se o áudio tá bom. Boa noite a todos. Legal. Tá ótimo. Obrigada pelo retorno. Bom, gente, antes de fazer uma introdução aqui para vocês do que a gente vai conversar hoje, né? E apresentar a Cris para quem não conhece, vou dar uns recadinhos aqui. Algumas pessoas já sabem, eu moro num lugar bem alto aqui nas montanhas de Minas Gerais, então às vezes a internet oscila um pouco, tá? Então, caso caia, a Cris vai ficar no bate-papo aí com vocês. Mas tomara que tudo dê certo em relação à internet, né? Bom, que mais? Acho que é isso, só esse recadinho mesmo. Bom, pessoal, Uhum. o papo de hoje é com a Cris Carneiro, ela é minha irmã. E ela é uma líder feminina, né, no mundo corporativo. E, assim, na minha opinião, ela traz bastante inovações, né, quebra de paradigmas com tudo que ela vem desenvolvendo no trabalho dela. E o que me chama a atenção é o seguinte: hoje em dia a gente está vivendo assim momentos que estamos sendo todos impulsionados a pensar em inovação, a pensar em mudanças, né, a pensar em reestruturação. E por que o mundo corporativo ia ficar de fora, né? Ao contrário, né? É um dos lugares que mais precisa de reestruturação. Capital humano, investimento em capital humano, repensar maneiras de trabalho, né? O próprio home office veio aí com a força, né? Veio com tudo e fazendo muitos empresários, muitas empresas repensarem esse lugar, né? Tanto que hoje muitas empresas já falam em manter o home office, né? E a crise, assim, ela já vem num processo de várias mudanças em relação a isso, né? Em relação ao bem-estar, à qualidade de vida, como ela vem repensando tudo isso e por quê, né? Então, para começar, Cris, queria que você falasse um pouquinho de você também. E aí, daqui a pouco a gente começa aqui nas perguntas, tá bom? Bom, Fica à vontade. bom. Tina, obrigada pela oportunidade. Eu acho que é um assunto muito importante para a gente discutir. E como você falou, nesse momento de quarentena, está todo mundo repensando, né, sobre muitos valores. Eu sou profissional do segmento de compras, né? Então, eu administro as compras numa multinacional e tenho essa profissão aí nos últimos 20 anos e aí vai nos últimos 10 anos em posições de liderança, né? Com grandes responsabilidades. E gosto muito, eu gosto do ambiente corporativo. Uhum, Então, uma coisa que me vem à mente, né, de processos de reflexão que eu fiz, falou assim, puxa vida, será que eu não posso ter uma qualidade de vida trabalhando no mundo corporativo?
né? Então, assim, posso, porque eu posso mudar, né? Eu posso mudar o meu comportamento. Então, fugindo um pouco de alguns modismos, né, que as pessoas estão buscando, atividades alternativas, hoje com a internet, muita gente trabalhando como influencer. Eu gosto muito do que eu faço, eu gosto muito, e eu estou tentando adaptar a minha profissão à nova realidade. Mas eu nunca pensei em mudar de profissão. Então, isso é muito importante que eu Ótimo, também reconheça, né? E tomar com cuidado com as certeza. questões de modismos, né? Então, isso Uhum. eu acho que é importante a gente trazer aqui para a mesa. E é isso. Bacana, bacana. Bacana, você falou uma coisa muito interessante que é trabalhar com algo que faz conexão com você, né? Do que faz sentido para você principalmente, né? E pensar sobre isso, né? E não ir no automático, nas escolhas automáticas. Então, para começar, Cris, eu vou te fazer uma seguinte pergunta, né? O que te deu start? O que te fez, assim, repensar essa rotina? Para você buscar mais esse lugar de bem-estar? Você teve algum momento, assim, de boom, de divisor de águas? Que te fez falar, nossa, eu preciso mudar algumas coisas na minha rotina? Você teve um momento assim ou não? Foi um momento muito importante, um momento traumático, inclusive, né? Não foi uma boa experiência, então eu costumo dizer que foi pelo caminho da dor, não foi pelo caminho do amor, mas foi um Uhum, grande trauma que eu sofri na minha vida pessoal, familiar, e que me fez repensar onde eu estava despendendo o meu tempo, onde eu estava investindo o meu tempo. Então, até aquele momento, uhum, eu praticamente só trabalhava. Eu praticamente não utilizava o meu tempo livre para coisas que me davam prazer. Era trabalhar e descansar, trabalhar e descansar, trabalhar e descansar. Então foi isso que realmente me deu um start e foi uma perda familiar que me trouxe a seguinte reflexão: puxa vida, as pessoas não estão lá para frente, lá para sempre. Então, o fato de eu uhum. não participar de eventos familiares ou não participar de eventos com os meus amigos porque eu estou trabalhando, não justifica, porque no final das contas quem estava perdendo era eu. Então realmente Exato. foi uma situação traumática que me fez repensar tudo isso. Talvez se eu não tivesse passado por isso, continuava no mesmo padrão de comportamento que eu tinha antes, né? É interessante uma coisa que você falou, né? Muitas pessoas passam por esse processo pela dor, né? Infelizmente, né? Porque o humano às vezes acaba precisando desse tipo de situação, né? E esse trabalho que a gente está fazendo aqui, num momento como esse, de alguma maneira pode trazer algum tipo de inspiração para outras pessoas poderem moverem, né? Algum tipo de mudança que estão querendo, sem precisar passar pela dor, né? Uhum, E outra pergunta aqui, Cris, como você se posicionou, começou a se posicionar, né? Quando você começou a perceber novos mindsets, novas maneiras de pensar, né? Novos hábitos a implementar na sua vida. E claro, uhum, isso vai refletir no seu dia a dia de trabalho, porque por mais que você tenha mudado hábitos pessoais ou pensamentos, né, relacionados ao seu íntimo, isso reflete no trabalho, não tem como, né? A gente costuma falar, trabalho é uma coisa, vida pessoal é outra. Mas, gente, não tem como, né? As coisas se misturam mesmo. uhum. Então, acaba refletindo realmente, né? Então, assim, como foi para você se posicionar para os seus líderes, né? E para a sua equipe, de alguma maneira, com esse novo mindset, com essa nova maneira de ver as coisas, né? Com esses novos valores. Como foi para você esse processo desses novos posicionamentos? Na verdade, se posicionar para minha equipe ou para os meus líderes foi o mais fácil. Porque antes disso, eu tinha que me posicionar para mim mesma. Né? Eu tinha que trabalhar com as minhas cobranças, né? De como eu Uhum, ia lidar com aquela nova realidade. O que eu sabia é que eu não podia só mais ficar trabalhando. Eu tinha que fazer coisas que me davam prazer. Eu tinha que uhum, voltar a investir o meu tempo em coisas que me realizavam. E naquele momento, eu só sabia da minha família. Não sabia de muitas outras coisas que me realizam hoje. E tudo bem, gente. Ai, aquela coisa, ai, qual é o seu propósito de vida? Não é assim, de uma hora para outra, que você vai descobrir o que te faz feliz. Às vezes é um processo de uhum. autoconhecimento que você precisa investir. Então, antes de me posicionar para a minha equipe, para os meus líderes, que foi automático, às vezes a gente tem um paradigma de que as pessoas precisam de você lá mais do que 100% do seu tempo. Não, as Uhum, pessoas não precisam de você lá mais do que 100% do seu tempo.
O importante é que você tenha presença de qualidade. Então, enquanto você está ali, você tem qualidade. Então, isso para mim foi muito relacionado à administração do tempo, né? Como estou administrando o meu tempo? Então, ao invés de trabalhar 12, 15 horas por dia, eu precisava aprender a trabalhar 8 horas por dia. Isso estava totalmente relacionado à negociação minha comigo mesmo. O que eu vou entregar hoje em 8 horas? Quais são as minhas prioridades num dia que tem 8 horas? E o que não for prioridade hoje, vai para ficar para amanhã e tudo bem. E tudo bem. Tudo bem para as pessoas. Porque muitas vezes quem coloca essa pressão excessiva no mundo corporativo somos nós mesmos profissionais, né? Então a gente tem lá um objetivo e aquele objetivo precisa ser entregue. As empresas não vão chegar para você e te dar uma meta para você bater em um dia. Elas vão te dar um prazo razoável para você planejar e executar aquilo. Então, você negociar com você mesmo o quanto você vai dedicar daquilo. Então, o meu posicionamento comigo e com o meu time, eu não me lembro de ter tido isso. Olha, a partir de hoje eu sou outra pessoa. Não, eu simplesmente comecei a diminuir a minha carga horária. E uma coisa que eu acredito muito é liderar pelo exemplo. E à medida que as pessoas veem que você está produzindo bem, está gerando resultado em menos tempo, elas querem modelar aquilo. Elas querem saber o que você está fazendo para você conseguir também. Então, foi um processo automático, né? Eu acho que o posicionamento para o meu time e para os meus gestores, ele não aconteceu. Eu simplesmente mudei o meu comportamento. É aquela máxima, né, que a gente fala. Quando você quer mudar o ambiente ao seu redor, você muda você mesmo. E foi o que eu fiz, né? Então, realmente, eu não me recordo de ter tido um posicionamento, olha, a partir de amanhã eu não vou mais trabalhar 12 horas ou 15 horas por dia. Eu simplesmente peguei minhas coisas e comecei a ir embora mais cedo. E garanti que o meu nível de resultado não ia ser prejudicado porque eu estava trabalhando menos tempo. Então, foi uma vigilância comigo mesmo, assim. Eu acho que eu me responsabilizo por tudo que aconteceu na minha vida. Eu não responsabilizo o ambiente. Eu acho que o ambiente pode ser mais propício para uma coisa ou outra, mas no final das contas, quem é responsável pela nossa vida somos nós mesmos, entendeu? É assim como eu vejo, né? Eu ia até te perguntar isso também, né? Como não teve, você não sentiu essa necessidade de se posicionar em determinadas situações, né? Com relação a essas mudanças todas, eu ia perguntar justamente se você percebeu que as pessoas notavam, né? Essa diferença da sua dinâmica, né? E se você percebeu, você já respondeu essa, né? Mas e se você percebeu em algum momento algumas pessoas assim estranhando, né? Esse novo comportamento de, por exemplo, deu seu horário. Você saiu, claro, depois das suas responsabilidades, que você estava ciente que você cumpriu ali a sua meta do dia, né? Que você fez para você mesma. Mas você percebeu, assim, algum tipo de preconceito, pessoas olhando, assim, com uma certa desconfiança? Teve um tipo de coisa assim? Pode ser que aconteça assim, porque quando você está num ambiente que não tem o mesmo padrão que você escolheu para você, você chama atenção por ser diferente. Isso é diversidade, né? Então, o diferente chama atenção. E muitas pessoas não sabem lidar com o diferente, né? Mas, o que eu acho que eu fui inteligente em não deixar isso me abalar, porque no final das contas, todas as empresas querem que os funcionários tenham melhor qualidade de vida. Tá lá na visão e a missão da grande maioria das empresas. Na grande maioria. Muitas conseguem executar e muitas não conseguem. E elas não conseguem devido ao comportamento da liderança, talvez, devido ao comportamento das pessoas, talvez. Mas toda empresa quer isso. Então eu não estava cometendo nenhum crime. Eu estava entregando o meu resultado, fazendo o meu trabalho com satisfação e trabalhando menos tempo. Então eu me blindei contra esta hostilização. Mas sim, se houve, foi muito superficial. Eu nunca tive um gestor que me questionou, você trabalha pouco tempo. Nunca tive um líder, um diretor ou um cliente interno. Eu gostaria que você ficasse aqui até 8 horas da noite e você não fica. Ninguém nunca falou isso para mim. E as pessoas não falam, gente. Porque a responsabilidade pela nossa carreira é nossa. Entende? Você me falando dessa maneira me ressoa muito, né, aquela colocação de a gente
do não saudável, né? De você, quando você fala um não, é um sim que você está falando para você, né? Então, Uhum. assim, essa maneira de olhar, você acaba realmente, né, agregando mais tempo realmente para sua vida, né? E também as pessoas passam a te respeitar mais também, né? Porque você está se colocando, você está se posicionando, né? Uhum. E querendo ou não, quando você não tem esse olhar de autoobservação, as pessoas, os líderes, acham que está disponível, né? Então, manda trabalho, e aí É termina um, natural. já manda outro. Então, você pode falar não, né? Você pode falar não. E como você mesmo disse, você pode se posicionar de maneiras a pessoa entender, né? A respeitar o seu tempo, né? Muito Exato. interessante mesmo. E até habilidades de negociação, né? E negociação primeiro com você Isso. mesma e depois Uhum. com os seus clientes, as pessoas que te demandam trabalho. Então, assim, tá bom, você precisa. Para quando você precisa isso? Quando você pergunta para a pessoa para quando ela precisa, ela vai ter vergonha de te falar toda hora que é urgente. É É psicologia isso. verdade. É verdade. É psicologia. Verdade. Então, tudo quando as pessoas te pedem alguma Fica até coisa, chato, né? Uhum. até quando você pode receber isso? Até quando eu posso te mandar isso? Até quando eu posso fazer esse trabalho? Ah, é para ontem. Uhum. Para ontem. A pessoa vai se sentir envergonhada e só tá te demandando coisa urgente, né? Então, acho que é um Uhum. trabalho também de você liderar pelo exemplo. E você pode liderar os seus superiores também, né? Você pode Uhum. liderar. é, eu estou vendo aqui uma pergunta. Se você está de olho aí nas perguntas. Você pode liderar para Isso é. cima, né? Que é influenciar as pessoas que são superiores a você com o seu comportamento, né? Aham, Então, ótimo, excelente, é verdade, com eu estou certeza. Pelo vendo exemplo, aqui. como você falou, né? É a questão de Exato. negociar prazos, né? Eu já ia fazer essa pergunta para você e você acabou respondendo aí no flow, muito legal. Uhum, E justamente, né? Como negociar, né? Como se colocar, né? Para negociar uma folga, negociar que você sabe, você tem que sair naquele horário, enfim, você tem o seu uhum, compromisso e tal, né? Tem que ter uhum. toda um posicionamento realmente, né? Focada para você realmente ter esse tipo de hábito, né? Conta É. mais um pouquinho sobre isso, Cris, que eu acho que essa parte é bem interessante. Da maneira como as pessoas podem se posicionar nessa negociação, né? De novo, eu vou colocar muita responsabilidade em você mesmo, entendeu? O que é importante Aham. para você. Porque também tem muita gente que é feliz e amarradona em trabalhar 20 horas por dia. E se a pessoa faz o que ama, enfim, por exemplo, vou dar exemplo, fotógrafos, paraquedistas, artistas. Tem muita gente que tem a profissão do seu hobby. Então, essas pessoas, elas não estão nem aí se ela está trabalhando 15 horas, 20 horas, elas estão ali curtindo, né? Mas, infelizmente, não é a situação de todos os mortais. Eu gosto muito do que eu faço, eu amo o que eu faço. Mas tem atividades que eu não gosto de fazer, óbvio, mas eu preciso fazer, preciso executar. Uhum. Então, essa questão de negociar contigo mesmo, eu acho que é saber, você quer ter mais tempo livre? Tá bom. E você quer ter mais tempo livre para quê? Você quer andar de bicicleta? Você quer ir no cinema? Você quer fazer uma atividade física? Você quer ir para casa e participar da educação dos seus filhos, para quem é mãe, para quem é É. pai? Você quer dedicar mais tempo para o seu relacionamento amoroso? Para que você quer ter mais tempo? Então, É olhar para dentro, né? aquilo vai ser o seu motivador. Para quando você precisar negociar tanto com você, com as outras pessoas, você vai ter aquela sua meta na cabeça. Assim como a gente tem as metas Uhum. profissionais, a gente tem as metas pessoais. E são isso que tem que direcionar as negociações. Mas aí sendo um pouco mais prática, né? E até lendo alguns comentários que eu li, né? O Eric, por exemplo, falou: ai, tudo para mim é urgente. Aí eu esqueci o nome da outra menina que falou que gostou do posicionamento de que não é crime você querer ter qualidade de vida. Então é isso, gente. Tem alguns paradigmas, né? Uhum. De que ai, eu, por exemplo, falo de crenças limitantes que eu tive porque eu cresci vendo isso, vendo na televisão, ouvindo talvez até na família e ouvindo, enfim, que trabalhar duro é é o único caminho. Trabalhar muito é bom, é ótimo trabalhar, mas Uhum. exageradamente não. Então eu tinha essa crença limitante. E essa crença me levou a trabalhar horas excessivas por dia, tá? Então eu trabalhei comigo em entender o que é
importante para mim. Então, quando você sabe para que você quer ter mais tempo livre, você aprende a se posicionar. Então, assim, você influenciar as pessoas, como eu disse. Você perguntar para quando determinado assunto, tá bom. Se é determinada atividade é urgente, todas as atividades que chegam para você são urgentes. E você é uma pessoa limitada. Você tem 2 braços, 2 pernas, uma cabeça, né, um cérebro. Algumas pessoas têm equipes para ajudar, outras pessoas não têm. Umas têm equipes maiores, outras têm equipes menores, outras têm colegas que podem pedir ajuda. Mas você tem um limite e você precisa comunicar esse limite. Infelizmente, o chefe ele não tem a obrigação de saber tudo. Ele tem a responsabilidade de administrar o seu carga de trabalho? Tem. Mas você tem que sinalizar quando você está perto da estafa. Olha, tem 1000 atividades aqui e todas são para amanhã. Eu não vou conseguir fazer todas. Qual é a mais importante? Qual que eu preciso fazer, senão alguém vai morrer, a empresa vai ter um sério problema, um cliente vai ficar sem uma entrega, enfim. Então, a questão de você é comunicação, gente. Isso não é... Os gestores gostam de ouvir isso. Eles gostam de pessoas que questionam, que trazem ele para a realidade. Porque muitas vezes passa batido. E as empresas, alguns gestores, alguns líderes, às vezes perdem alguns detalhes. E nós, como profissionais, temos a responsabilidade de muni-los de informação para que eles possam nos ajudar também. Então, aquela coisa, gente, meu chefe é um carrasco, né? A gente tem a nossa responsabilidade também. Então, eu acho que... Olha para si, né? Eu nunca vou colocar aqui exemplos de que eu não tive boas interfaces em negociações. Óbvio que eu tive gestores que poderiam ter sido melhores. Óbvio que eu trabalhei em empresas que poderiam ter um melhor ambiente de trabalho. Sim, mas a escolha é minha, né? Se você se posiciona, se você se comunica bem e não tem a contrapartida, realmente o chefe é muito carrasco e ele não está nem aí para a carga horária das pessoas, ele explora mesmo as pessoas conscientemente. É nesse lugar que você quer trabalhar? A escolha é sua. Então você pode mudar. Se você não pode mudar o ambiente onde você está, você muda de lugar. Então, pode parecer muito simplista, tá, gente? Mas eu coloco aqui de uma forma a tirar paradigmas da comunicação. A gente tem que conversar, que nem num relacionamento. Se você não falar pro seu parceiro o que incomoda, se ele apertar a pasta de dente no meio, ao invés de apertar na ponta, te incomoda, você tem que falar, porque a pessoa vai ficar fazendo 20 anos. Se ela não souber que te incomoda, ela vai continuar fazendo igual, porque para ela... Entendeu? Exato. É meio que isso, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, respondeu super, foi ótimo. A questão da comunicação é muito importante, né? Porque senão entra naquele ciclo, né? Naquele círculo vicioso, ninguém para pensar nos hábitos, na rotina, e aquilo vai, né, tomando um corpo que você, quando vai ver, tá numa rotina super tóxica, né? Então, de fato, a comunicação, você expor as necessidades, né? Esses novos posicionamentos é muito importante, realmente, né? Sem temer, né? Sem temer o julgamento do líder, né? Mas se posicionando de fato. E você falou num assunto bem interessante relacionado a olhar para dentro, né? Relacionado às crenças limitantes que você se deparou. E nesse processo, você usou algumas ferramentas, né? Olhando para dentro, percebendo o que era bom para você. Por exemplo, eu me recordo de um momento da sua vida que você abraçou, né? Os exercícios físicos, que você abraçou uma alimentação mais saudável, né? Você buscou um profissional nutricionista, você buscou esse mindset de cuidar realmente de você, né? Com muito mais cuidado. Então, assim, quais foram as ferramentas que você utilizou nesse processo em relação ao seu autoconhecimento e em relação a todas as mudanças que você vem realizando, assim, desde que momento que você quis mudar até agora? A coisa do esporte, como o esporte sempre foi muito presente na minha infância, eu resgatei isso, né? Então, eu sou uma pessoa competitiva.
Então, eu preciso ter um objetivo para entregar, eu preciso ter um limite para transpor. Então, Canalizar a energia, né? então, essa toda a energia que eu estava usando só para o trabalho, eu trouxe de volta para o esporte. Então, tá bom, Aham. comecei a fazer atividade física, mas eu não vou querer fazer de qualquer jeito. Eu vou querer comer direito, eu quero performar direito, eu quero ter o melhor resultado possível naquela atividade. Eu sou assim. Isso sou eu, né? Bom, ruim, eu sou assim. Então, eu fui buscando, ali no esporte, é ainda um, um antissabotador que eu utilizo para não trabalhar muitas horas, porque eu gosto do que eu faço. Então, eu tenho a minha atividade física propositadamente depois do trabalho, para eu ter que parar em determinado horário, Uhum. desligar e fazer as minhas coisas. Então, é estratégico. Mas, falando de autoconhecimento, eu me utilizei muito da programação neurolinguística, que inicialmente eu fui aprender para melhorar minha comunicação no trabalho. Eu Uhum. lembro que foi uma época que eu tinha acabado de assumir posição de liderança e sentia essa necessidade de comunicar melhor com o time e com os superiores, mas também me ajudou muito para entender das minhas crenças limitantes, o que me limitavam a fazer coisas que eu gostava de fazer. Então, a PNL foi uma, Uhum. a yoga veio um pouquinho depois, mas também me ajudou muito. Eu sou uma pessoa muito agitada, então o fato de não ter muitas coisas na minha cesta para fazer me incomodava no sentido de falar, e agora? Essa vida não é a vida que eu sei viver, né? Então, Uhum. baixar um pouco o nível de tensão. Então, a yoga me ajudou muito nisso. Entre outras, né? A acupuntura foi um processo muito importante que eu passei. Me ajudou demais. O próprio Theta Healing contigo. Enfim, ai, gente, Uhum. tudo que vem para agregar e me ajudar a me conhecer melhor, eu topo. Então, eu sou aprendiz por natureza. Então, é uma coisa que eu gosto muito de captar dessas ferramentas diversas que a gente vê hoje tanto por aí, o que pode me ajudar a Eu atingir lembro os que meus objetivos. eu lembro que em algum momento você utilizou também da acupuntura. Como foi para você mergulhar nesse universo mais holístico, né, relacionado a esse olhar interno? Como foi a acupuntura para você? A acupuntura me ajudou num momento bem crítico, porque eu tinha algumas decisões que precisavam ser tomadas e, Aham. e eu tinha medo daquelas decisões. Eu tinha medo de tomar aquelas decisões porque eram importantes, decisões muito Uhum. importantes. E eu precisava de motivação e de gás, de energia para me manter firme e saber que eu estava no caminho para tomar a melhor decisão. Então a acupuntura me ajudou muito com relação a isso, né? Está muito relacionada à medicina chinesa e acaba tocando alguns detalhes do nosso corpo que em outras técnicas a gente talvez não tocaria ou não prestaria atenção. Então a Uhum. acupuntura me ajudou muito, né? Florais, né? A utilização de florais. Então me tirou de uma situação, eu estava numa situação desmotivada, eu estava desacreditada de algumas coisas, em alguns aspectos na minha carreira, né? Na verdade, eu vou ser bem Uhum. aberta. E eu precisava de energia para sair, eu precisava de energia para decidir que realmente o melhor caminho era mudar de empresa, né? Era esse o meu impasse. Eu estava ali numa situação de estagnação minha, comigo e com o ambiente que eu estava ali. Então eu sentia que eu não conseguia mais tirar dali, daquele ambiente, frutos. Só que sair Uhum. é perigoso, né? Você sair da sua zona de conforto, você corre o risco. Então a acupuntura me ajudou muito a me centrar, a me colocar no eixo, me fazer avaliar a situação de uma forma mais tranquila e tomar a decisão que eu precisava tomar. E eu tomei, eu saí, enfim, mudei de emprego, estou super feliz. E eu acho que foi uma decisão muito acertada, que eu consegui mudar muita coisa em mim, né? Que eu já não conseguia mudar naquele ambiente. Uhum. E, obviamente, consegui uma oportunidade profissional muito melhor, né?
Então, me ajudou muito a acupuntura nesse aspecto. É, eu lembro bem desse período, foi um período bastante desafiador para você, e eu olhei assim com muita coragem, né? Porque eram mais de 10 anos, né, na empresa. E eu vejo isso em muitas pessoas, né, que às vezes eu atendo e tal, fala que está um tempo já na empresa, ou em determinada situação, e quer mudar, mas não vem a coragem ali determinada, né? Então, assim, queria que você comentasse um pouquinho desse lugar de coragem, né, para tomar esse tipo de decisão. E eu lembro também que quando você estava nesse momento, né, você estava buscando também algo para oxigenar um pouco, né? Você se viu ali com a necessidade de mudar um pouco a sua rotina, mas ao mesmo tempo você se reconectou com seus hobbies, né, com as coisas que te davam mais prazer e diversão. E eu me recordo que nesse momento a gente fez até o seu mapa, né? E você se reconectou ainda mais com a questão do esporte, né? Da comunicação visual, né? Você começou um novo projeto em relação ao seu Instagram, né? Em relação a projetos como a exposição, né? De você como modelo, como representante do cabelo afro, esse tipo de coisa, né? Então, assim, eu lembro que nesse momento você também estava buscando essa oxigenação, né? E é importante, assim, eu lembro que teve um momento da sua fala que você falou assim, é um pouco mais desafiador, né, para quem ali não tá trabalhando no seu hobby. Mas mesmo as pessoas que trabalham no hobby, elas precisam de oxigenação para a vida, né? Porque assim, o ser humano fazendo uma coisa só ali, chega uma hora que dá um boot, né? Então, precisa dessa oxigenação, precisa se reconectar com as coisas que dão prazer, que dão diversão. E eu acho que você fez isso muito bem, né? Você se reconectou com seus hobbies, com as coisas que você tinha bastante prazer em lidar. Uhum. E colocou isso na sua meta diária de vida, né? E isso refletiu no seu trabalho. Então, é bem isso, é você preencher a sua vida, olhar para dentro, preencher a sua vida, né? E isso vai refletir no seu dia a dia, não tem como. Vai refletir no seu trabalho, né? É isso aí. E então, assim, queria que você comentasse um pouquinho desse momento de coragem, né, de pedir demissão Uhum. para a empresa depois de tantos anos, né? Uhum. E fazendo uma analogia também, né, com situações onde a gente já está há um tempo querendo tomar uma atitude, querendo sair daquele lugar de estagnação e não conseguimos, né? Então, como foi para você tomar essa decisão assim, né? Eu lembro que foi bem desafiador no momento, mas você acabou tomando essa decisão, né? Foi. Foi desafiador porque eu não queria trocar 6 por meia dúzia, né? Eu não queria Uhum. cair de novo em mesmas situações como as que eu estava vivendo. Então, eu precisava ir para um lugar onde eu me sentisse segura, né? De que as coisas fossem diferentes. E é muito difícil você avaliar um novo emprego antes de você entrar. Então, é um risco. É um risco. Você mudar. Você mudar de marido, você mudar de casa, você mudar de emprego, você mudar de cabelo, cortar o cabelo. É um risco. Você pode fazer e não gostar. Você pode se arrepender. Mas também você pode gostar muito do novo. O novo pode é o que você falou, te oxigenar, fazer você pensar diferente, se relacionar com pessoas diferentes, trabalhar diferente, mudar você mesmo. Então, foi isso que eu pensei, né? Eu sou muito racional, então eu coloquei na balança, tá bom. O que eu posso perder? Posso ir para um lugar que eu não gosto, tá bom? Posso procurar outro. Qual vai ser a solução se isso acontecer? Procuro outro emprego. Horas bolas, né? Graças a Deus tenho saúde, tenho as minhas competências. Vamos lá. Esse era o risco. Então, basicamente isso que me deu coragem. E também o fato de que eu não queria mais estar ali, naquela situação, né? Então, para mim, Uhum. eu já não sentia que eu estava produzindo 100%. Eu não tinha mais motivação. Então, e eu não gosto, eu não sou assim, eu não faço nada por fazer. Eu gosto de fazer tudo muito bem feito, né? E eu não estava sentindo esse tesão. Então, eu tava atrás disso aí. E foi isso que me motivou. E aí, o resto de me conectar com as coisas que eu gosto de fazer é Uhum. automático. Simplesmente pelo fato de eu priorizar também a diversão, é, viajar mais, enfim, Mas fazer outras. eu lembro assim que eu, pelo menos assim, eu como sua irmã, uma pessoa próxima, eu percebo assim
grande mudança em relação a isso, de uma maneira um pouco mais intensa, né? É, desde aquele momento que você comentou com a gente no começo do vídeo, né? Que você teve aquele momento um pouco traumático de repensar. Então, assim, hoje eu vejo você dando muito mais atenção para esse lugar de leveza, de prazeres da vida, de se divertir, de focar nos seus hobbies, né? Do que antes. Como você mesmo falou, antes você trabalhava mais horas, né? E acabava não priorizando tanto esse lado mais pessoal, né? Então, hoje eu vejo grande mudança em relação a isso, né? Então, eu, assim, dá para perceber, assim, que você hoje valoriza muito mais esse lugar, né? Eu acho que E... veio, foi construído. Hoje eu valorizo mesmo. Acho que foi Uhum. construído. Foram pequenos passos que eu dei que eu cheguei nessa posição, Sim, com certeza. né? É, não foi de um dia para o outro, né? Não Começou lá atrás, naquele momento. E foi, aí isso tem mais de anos, tem mais de 5 anos, gente. mas, Então, assim, então, para a gente ver que tudo é um processo, né? Não existe mágica, tem dedicação. E é nessa parte que eu queria chegar também, nessa coisa da disciplina, né? uhum. Eu vejo também que você hoje tem uma disciplina bastante interessante relacionada à alimentação, né? Inclusive, você consegue manter uma alimentação muito saudável no seu dia a dia de trabalho. Queria que você comentasse um pouquinho também o lance das marmitas, né? Quando Ai, você gente, começou a levar no trabalho, como, né, dar essas dicas assim para o pessoal, que tem muitas vezes gente que às vezes tem um pouco de preguiça de buscar esse lugar de organizar, né, deixar as coisas ali e tal. Como que é essa rotina para você em relação a essa alimentação? Como você conseguiu implementar isso no seu dia a dia de trabalho? assim, isso tudo começou porque eu vi aqui alguns resultados tanto na estética quanto na performance do esporte. Eu só conseguiria chegar se eu mudasse a alimentação. E eu Uhum. resisti isso por muito tempo. Eu sempre tive o biotipo magro, nunca precisei fazer dieta. Então, eu achava que isso não era para mim. Aí, no dia que eu falei, não, eu realmente preciso mudar. E, de novo, eu não acredito em milagres, né? Então, quando eu realmente reconheci que o caminho era mudar a minha alimentação, eu precisava fazer acontecer. Se levar marmita era a solução, vamos levar marmita. Se brindar com um copo de vinho, com um copo de suco de uva com as suas amigas na pizzaria é a solução, vamos brindar com suco de uva. Então, assim, para mim, é tudo muito fácil, porque eu adoro um manual. Se lá no manual de instruções está escrito, olha, você tem que, para você chegar nesse objetivo, você tem que fazer isso, 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 eu vou fazer. Então, assim, para mim, não foi difícil, né? É uma questão de você reconhecer que aquela atitude vai te levar para um objetivo, para o seu objetivo. E é Uhum. uma questão de disciplina, de você também reconhecer que não é de um dia para o outro que você vai conquistar, né? A gente vai para a faculdade, não é em um ano que a gente sai lá com o diploma debaixo do braço, pronta para ir para o mercado de trabalho, por exemplo, né? Um bodybuilder, uma musa fitness, não tem aquele corpo que ela tem porque ela treinou uma semana. Aquilo ali é trabalho de pelo menos 10 anos. Então, Sim. é reconhecer que tudo é um processo, né? E também você tem que pagar o preço. Porque muita gente quer só os louros e não quer a responsabilidade. Ai, muita gente, eu quero ser mãe, ai, que ótimo, é lindo ter um bebezinho. Tem trabalho, entendeu? Você vai ficar sem dormir, você vai ter que dedicar mais o seu tempo livre. Você quer pagar o preço? É uma questão de você, né? Eu quero viver no campo. Você, por exemplo. Quero viver no campo, não estou mais afim de viver em cidade grande. No campo, a gente tem menos disponibilidade de alguns serviços. Você pode viver sem ter um posto 24 horas na esquina da sua casa para você comprar o que você quiser na hora que você quiser? Se você está disposta a abrir mão daquilo, você vai fazer. Agora, se você não está disposto a abrir mão de determinadas coisas ou sacrificar determinadas coisas em prol de um objetivo final, nem começa, porque não vai funcionar, né? Eu acho Uhum. que, para mim, é simples, né? Eu sei que para a maioria E das pessoas.
E como que é para você, assim, por exemplo, na hora do almoço, né, na hora do happy hour com os amigos? Eu vi que em alguns momentos você também evitou até a bebida alcoólica, né? Porque você percebeu que era algo mais nocivo para o seu corpo e etc, né? Então, assim, como que é na hora de almoçar com o pessoal da empresa, na hora do happy hour, né? Que você tá lá tranquila, você tá focada na sua alimentação e para você faz sentido, né? Como que é esse lugar? O que você sentiu assim quando você começou a trazer essas novas mudanças aí para o seu dia a dia? Assim, eu acho que nesse caso as pessoas têm duas escolhas. A parte social, né? Vamos dizer assim. Na parte social, você tem duas escolhas: sair da sua dieta ou manter a sua dieta. Se você sair da sua dieta, Aham. vai ter o preço. Se você manter a sua dieta, você vai ter o benefício. Então, assim, gente, não vai tomar vinho? Tá no almoço de negócios, um jantar de negócios? Toma suco de uva, dá para brindar igual na taça de vinho. Quantas vezes já pedi pro garçom trazer suco de uva na taça de vinho? Aí tem as piadinhas, Uhum. todo mundo faz piadinha, mas assim, você sabe onde você quer chegar, né? A Uhum. pessoa que quer ser milionária e ia juntar tantos milhões em tanto tempo, ela sabe que ela está economizando para chegar naquele objetivo. A pessoa que quer trocar de carro no final do ano, ela sabe o que ela precisa fazer para chegar naquele objetivo. Então é uma questão de sua escolha. Então, assim, brindar com cerveja sem álcool, brindar com suco de uva. Ai, enfim, gente. É uma questão de você É, o escolher. que eu tô, o que eu tô percebendo aqui é que a nossa conversa ela tá girando bastante em torno da comunicação, né, e Aham, disciplina, né, é. relacionado a nós nos posicionarmos e olharmos para dentro, né, e o Uhum, nosso ponto de interesse, as nossas prioridades. uhum. E como que você vê hoje, assim, os resultados que você está colhendo, né, a sua saúde, o seu tempo mais livre? Oi, Cris, isso. Como Mudei que a. você está tranquilo em relação assim aos resultados, né? Você hoje tem mais saúde, você tem mais tempo livre, você tem mais autoestima interna, né? Relacionado à sua realização pessoal interna. Você mentalmente se sente mais leve, né? Você vive momentos menos estressantes. Você vê esses resultados na sua vida e você acha que está valendo a pena toda a sua dedicação, né? A disciplina, a vontade, né, de trazer de trazer inovação para o seu dia a dia, para a sua equipe, para a empresa onde você está. Você acha que essa dedicação valeu a pena? Para mim vale, porque é bom viver com leveza, né? Você saber que você tem um monte de pratinhos na sua vida, né? A tal da roda da vida que os coaches adoram, que a gente tem vários aspectos da vida, financeiro, carreira, família, relacionamento, saúde, espiritual. Saber que todos os seus copinhos que você tem para encher, tá todo mundo ali meio cheio e meio vazio, né? E é uma questão de. E não tem fórmula mágica. Não dá para você falar assim, agora eu vou me dedicar 100% em todos os aspectos da minha vida. Você vai ficar doido. Uhum, Tem que escolher quais são as suas prioridades. Então, esse ano a prioridade é a minha carreira? Tá bom. Estou disposta a sacrificar o meu tempo livre, o meu tempo de lazer em prol de um projeto específico? Vamos. Ano que vem, eu quero engravidar. Então, agora, você está disposta a sacrificar um pouco da sua carreira, um pouco da sua atividade de lazer em prol de engravidar, por exemplo? É uma questão de você negociar com você mesmo, né? E assim, gente, ninguém é perfeito, não tem fórmula mágica. Eu acho que é importante a gente investir no autoconhecimento e saber o que nos satisfaz, né? O que te faz feliz. uhum. Então, para mim, é muito bom, porque eu faço o que eu quero, eu planejo a minha vida, eu tenho tempo para desenvolver as coisas que eu gosto. E se eu não tenho tempo, eu negocio comigo mesma. Da onde que eu vou tirar esse tempo? Porque eu não vou deixar de Uhum. dormir. Não vou deixar de fazer, eu vou ter que tirar de algum outro lugar. Então, é uma questão de você negociar É. consigo mesmo, né?
E aquelas perguntas que eu achei bem interessante quando você colocou, né, em relação à maneira que você se comunica com a sua equipe, com o seu gestor. O que que é prioridade realmente, né? Porque, pelo menos quando eu trabalhava no mundo corporativo, eu via isso muito automático nas pessoas. Tudo era urgente. Então, assim, qualquer coisinha que as pessoas pediam, eu colocava lá urgente. Então, meio que virava um vício, assim, né? E algumas pessoas usam isso para conseguir as coisas rápidas. Às vezes o negócio nem é urgente, as pessoas usam para conseguir rápido, né? É, Tem isso também, a malícia, né? é, Então eu achei bem interessante quando você colocou essas dicas de perguntar, né, o que que é de fato urgente, né? E quais são as prioridades de fato do dia, né? Porque eu só tenho dois braços, igual você falou, né? Nós temos as limitações, né? uhum, Em relação ao que a gente pode desenvolver aí durante o nosso dia, que só tem 24 horas, né, gente? exatamente. Exatamente. E deixa eu ver aqui o que mais. Bom, pessoal, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade. É, tem alguma outra coisa que você gostaria de agregar? Eu estou vendo aqui as nossas perguntas, né? É, deixa eu ver aqui. Ah, tem um rapaz que entrou aqui e perguntou sobre o que a gente está conversando. Aham. A gente tá falando sobre qualidade de vida no trabalho, né? Quais novas visões que a gente pode trazer para mudar mesmo a nossa rotina, né? Para melhor, em relação ao bem-estar, em relação a ter mais tempo livre, né? Tempo livre, né, Cris? Hoje em dia eu acho que é o maior valor que a gente tem, né? O tempo ele se tornou o maior valor para nós, Uhum, né? uhum. Então, eu acho que é muito importante a gente pensar por esse lado. E quando a gente fala tempo, é desde quando você está ali com o seu familiar, né? Inclusive, esse momento que a gente está vivendo está fazendo repensar muito, né, gente? Essa coisa do tempo com a família, né? Era de qualidade antes, né? Essa fala que você trouxe no começo, né? O tempo de qualidade na empresa, ali no que você está entregando, né? A sua presença tem qualidade ali, né? Então, se questionar a todo momento. É, eu estou negociando comigo mesmo, né, em relação ao meu tempo, né? E aí, quando a gente traz essa palavra tempo, o que a gente está vivendo hoje em dia em relação a essa pandemia e tudo mais, faz a gente repensar esse lugar de tempo, né? E com a família, igual eu estava falando, é muito importante, porque antes, às vezes, a gente, sei lá, domingo, estava lá com a família e tal, às vezes nem olhava no olho direito, nem conversava direito. Então, é uma analogia também, né? Esse lugar de família, como você comentou. Tanto Uhum. no emprego, quanto lá com seu cônjuge, né? Então, assim, eu acho que, na minha visão, eu acho que você concorda, se tinha falado no começo, vida pessoal e vida do trabalho, gente, está entrelaçado, né? A sua vida pessoal vai refletir no seu trabalho, não tem como, né? E o seu trabalho acaba refletindo na sua vida pessoal também, né? E por que não pensar dessa maneira de mesclar tudo isso de uma maneira harmônica, né? Uhum. Eu acho que essa coisa do tempo, né? O tempo livre. Às vezes as pessoas, por exemplo, tem gente, eu, por exemplo, confesso, chega final de semana, eu falo, gente, o que eu vou fazer em casa, né? Você não tem o que fazer. Então, é entender o que você faria com mais tempo livre, né? Você quer ter mais qualidade de vida. Eu não gosto muito de... Isso eu achei muito legal o que você falou, exatamente. E Ah, às vezes a gente não para pensar, né? por exemplo, eu vou usar o exemplo de mudar para o interior. A pessoa, comprei uma casa no interior, vou mudar para o interior porque eu quero ter mais qualidade de vida. O que é qualidade de vida? Aham, Se qualidade de vida para exato. você for jantar fora todo dia num restaurante diferente, ir numa boate diferente todo final de semana, ou tá perto das maiores Aham, peças de teatro, morar no interior não vai ser qualidade de vida para você. Agora, se você quer atravessar a cidade em 10 minutos, ter mais tempo livre para estar com a sua família, aproveitar a vida no campo, andar de bicicleta, ou fazer um esporte mais relacionado com a terra, morar no interior vai ser qualidade de vida para você. Então, assim, é tudo que você tem que entender o que você faria com mais tempo livre, né? O que vai te dar realização, né? O que te faz feliz, né? É estar perto, ver os seus é. filhos crescerem, né?
poder ir na reunião do colégio dos seus filhos sem estar esbaforida tranquilamente? É cozinhar para sua Uhum. família? O que é a É. qualidade de vida para você? O que te faz? E é interessante isso que você falou, porque às vezes, quando a pessoa tem a questão do auto-boicote também, né? Às vezes, se ela se questionar, se eu vou ter mais tempo livre, poxa, eu vou ter que lidar com aquele problema, com aquele relacionamento, com aquela situação que é tóxica, então eu vou me enfiar aqui no trabalho. Então é Bom, interessante também, né, Cris, repensar esse lugar. Você está trabalhando muito, desenfreadamente. Vale a pena você se questionar que o que você faria se você tivesse mais tempo livre, né? Quais são os monstros que você ia se deparar, né? E não ter medo de lidar com esses monstros, gente. Todo mundo, todos nós temos os nossos desafios, nossas sombras, né? Para a gente é, poder lidar. Cris, a Vanessa perguntou aqui ela fez uma pergunta bem interessante. Ó, meninas, vocês acham que inteligência emocional está ligada à questão de gestão de tempo? O que você acha, Cris? Você eu pegou a acho, pergunta dela? Ó, vocês acham que inteligência emocional, né, está ligada à questão de gestão de tempo? eu acho, na verdade, a inteligência emocional, eu acho que está relacionada a muitas coisas, né? E quando a gente vai para a gestão de tempo, eu acho que sim. É como aquela velha história, né, do monge que fala que você não recebe, se você não receber o presente, né, do estresse ou da agressividade, se você não receber aquilo, vai ficar com a pessoa que está te passando. Então, acho que inteligência emocional é isso, né? Ah, é tudo para ontem, é tudo para ontem, não, para ontem tá bom. Todas essas atividades são para ontem. Qual é a mais importante? Isso é inteligência emocional. Né? Você faz a Uhum. outra pessoa se tocar e falar, não, realmente, não vai dar para fazer tudo. Então, qual é a mais importante? Então, sempre, eu acho que a inteligência emocional de usar sempre o positivo, mesmo em situações de estresse, né? Olha, eu quero te ajudar, Uhum. eu quero entregar tudo para ontem, mas eu não consigo. Qual delas eu vou poder te entregar amanhã? Aí você faz a pessoa refletir. Então, eu acho que está bastante relacionado, sim. É tudo uma questão. É tudo. Acho que não tem fórmula, né? A inteligência Uhum. emocional, como o autoconhecimento, são ferramentas poderosíssimas para você lidar com qualquer situação de crise, qualquer situação desafiadora, né? Exato. E cai de novo na comunicação, né, Cris? A expressão, né, do que é essencial realmente, né, da sua vontade genuína ali, né? Porque, de novo, o ambiente de trabalho não é separado da sua vida pessoal, né? Então você pode ser autêntico também, tudo bem você ser autêntico no ambiente de trabalho e expressar, né, o que realmente faz sentido para você, né? E principalmente as pessoas mais jovens, gente, tem que trazer mesmo esse olhar novo, de quebrar paradigmas no dia a dia mesmo de trabalho. A gente está num momento muito bom para isso. Tem abertura, né? Cada vez mais tem liderança jovem no mundo corporativo. A Cris é um exemplo disso também. Então, assim, é buscar esse lugar realmente, né? De se posicionar com esses novos paradigmas, né? É, com certeza. Pessoal, se quiserem fazer mais alguma pergunta, ainda dá tempo, tá? Tina, e aí eu queria que reverter aqui um pouquinho, né? Voltar aí para você, toda a sua história de que você decidiu que não queria o mundo corporativo na sua vida. Uhum, E tá ok também, gente, né? Ninguém precisa trabalhar uhum. em empresa porque sim, ninguém precisa sair de trabalhar em empresa porque sim também. Tem que fazer sentido para você, Exato, tem que né? fazer sentido. Eu acho que a gente tem que saber o que faz sentido pra gente. O que te faz feliz, né? O que vai te preencher. E eu acho que você falar um pouco de como você avalia a qualidade de vida nessa mudança brusca, né? E também quais os paradigmas que você teve que transpor também nessa movimentação, né? Porque Uhum. você simplesmente deixar de morar numa cidade grande e mudar para uma cidade pequena, você não vai ter qualidade de vida automaticamente. Se você não mudar em você algumas coisas, alguns É. comportamentos, né? Então, não sei se você Uhum. consegue colocar nesse contexto para a gente sair um pouco do corporativo e um pouco para Uhum. para pessoas também tentarem tirar uma lição daí desse lado.
Assim, vem bem de encontro com o que você falou, né? Foi um processo interno, né? Então, internamente eu já vinha mudando meus mindsets, né? Eu já vinha mudando estilo de vida, mesmo morando em São Paulo, eu já vinha mudando, né? Então, assim, eu atraí uma nova vida em consonância com o que estava dentro de mim, né? Semelhante ao que aconteceu com você. Então, assim, é Uhum. o olhar para dentro, né? Então de novo esbarra disso, né? O autoconhecimento também me ajudou muito. Assim, os paradigmas que eu vivo aqui, diferentes, eu estou me adaptando muito bem, porque já estava em consonância comigo, né? Do que faz sentido para mim, né? Mas como você bem falou, esse lugar do que faz sentido para cada um é muito importante, né? Porque todos nós temos uma autenticidade única que precisa ser respeitada, né? E cada um tem sua visão de mundo, e a nossa essência é muito única, então tem espaço para todos, né? Para variados setores, estilos de vida. Então, o caminho da comparação, gente, que é nocivo, na minha opinião, né? Então, é olhar para dentro, de fato. Uhum. Muito bom. Cris, assim, pessoal, normalmente eu chamo ela de um apelido carinhoso, então tô até com uma dificuldade de chamar ela de Cris. Pode chamar. Para mim é novo de chamar de Cris, mas é para o pessoal também te conhecer pelo seu nome, né? Uhum. Eu agradeço, foi muito legal aqui esse bate-papo, acho que agregou muito. Muitas pessoas que eu atendo, né, no meu dia a dia de trabalho trazem essas dificuldades, Uhum. né? Então acho que é muito legal conversar sobre isso e às vezes um inspira o outro, né, e vai trocando. Acho que isso é muito legal. Então, Uhum. obrigada mesmo, eu gostei demais. Ah, legal. E é isso, pessoal. A Oportunidade. página, gente, a página da minha irmã tem altas dicas de alimentação, de vida saudável. Ela faz um trabalho muito legal no Instagram. Sigam. Gente, vale a pena, tá bom? Obrigada, eu gostei muito da oportunidade, primeira live assim que eu faço. E eu tenho dificuldade, gente, de me expor em público, então para mim não é fácil. Foi ótimo, você falou muito bem, eu gostei muito. E assim, eu acho que a mensagem que eu quero deixar é respeitem a si mesmos, entendeu? Busquem o que faz sentido para vocês e fugam de rótulos, de modismos. Não é porque o vizinho virou fit que você tem que virar fit. Se você não faz sentido para você, se aquilo não traz felicidade. Então, assim, respeitem a si mesmos que automaticamente os ambientes, sejam eles quais forem, vão te respeitar também, né? Então, e É você vai verdade, conseguir ter uma vida mais abundante. Eu acho que é é verdade. essa mensagem que eu gostaria de deixar. Legal, legal, ótimo. Pessoal, antes de acabar, daqui a pouco o Instagram já vai cortar a gente. Amanhã vai ter Hora da Astrologia às 20 horas, hein? Ai, eu Vamos vou, lá. adoro. Tina, obrigada, Legal. viu? Ah, eu que agradeço, foi ótimo. Então tá bom. Pessoal, obrigada pela participação de todos, a gente adorou. Obrigada pelos comentários, pelo carinho, tá bom? Até a próxima. A gente vai fazer outras, hein? Ah, vamos sim. Gostei, gostei. Beijo, Tina. Beijo, Tchau, querida. Tchau, gente. tchau. Tchau, pessoal.